Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou se pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a casar sob o regime de separação de bens. Para quem não sabe, quando você não define o regime pelo qual você está casando ou pelo qual você vive em união estável, a regra geral é que você está sob o regime de comunhão parcial de bens. Então, um alerta desde já é que, se você vive em união estável, vivendo na mesma casa, no mesmo apartamento, você está vivendo num regime de comunhão parcial de bens. Se você não quer viver sob esse regime, é importante que você regularize essa situação para definir se você quer comunhão universal de bens ou se você quer separação de bens. Pois bem, no Código Civil, a gente tem uma regra que prevê que pessoas acima de 70 anos, a regra não vai ser de comunhão parcial de bens, e sim de separação de bens. É obrigatório, de acordo com essa previsão do Código Civil, que pessoas com mais de 70 anos casem sob o regime de separação de bens. E aí essa questão chegou no STF, porque alegaram que essa previsão do Código Civil é inconstitucional, que o Código Civil não poderia impor a separação de bens e que cabe à pessoa definir, que não é pelo fato de ela ter mais de 70 anos que ela não tem capacidade de definir em qual regime de bens ela quer casar, se ela quer eventualmente comunhão parcial ou até comunhão universal de bens. E, portanto, essa questão chegou no STF e é isso que a gente vai analisar hoje. O que será que o STF definiu? Será que o STF definiu que esse artigo do Código Civil é constitucional e que as pessoas realmente são obrigadas a casar sob o regime de separação de bens, se ela tiverem mais de 70 anos? Ou ele definiu que a pessoa tem que ter a liberdade de escolher? Ou será que ele não definiu entre nenhum e nem outro? E foi num meio termo? É isso que a gente vai descobrir. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, para que a gente continue crescendo cada vez mais a nossa comunidade. Bom, vamos então ao que interessa. O ministro Barroso, logo no começo do seu voto, que ele é o relator, ele afirma que nesse recurso extraordinário, que teve a repercussão geral reconhecida lá no STF, se discute a constitucionalidade da regra prevista no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, que assim enuncia: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. E aí também está sendo discutido nesse recurso extraordinário se essa regra se aplicaria também para as uniões estáveis. Tá? E aí, qual foi o caso que deu origem, que fez com que esse recurso extraordinário chegasse lá no STF? Uma ação de inventário em que se discutia qual regime de bens deveria ser aplicado à união estável, que se iniciou quando o falecido já possuía mais de 70 anos. Em primeira instância, foi declarada a inconstitucionalidade incidental do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, e considerando que também se aplicaria isso à união estável. E como consequência, a companheira da pessoa que faleceu, que tinha mais de 70 anos, ela teve direito de participar da sucessão hereditária em concurso com os descendentes do autor da herança, aplicando a tese fixada em um outro caso pelo STF. Esse caso a gente ainda não analisou, mas eu vou analisar aqui no canal, que diz que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto na de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil. Então, basicamente aqui já superou a discussão se essa norma que fala só em casamento se aplicaria para a união estável, porque o STF já decidiu que as mesmas regras se aplicam para a união estável. As mesmas regras do casamento se aplicam para a união estável nesse precedente que a gente ainda não analisou, mas eu pretendo analisar em breve aqui no canal. No entanto, em segunda instância, essa decisão, na verdade, do inventário, ela foi reformada em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que falou que
o dispositivo é sim constitucional e que ele tem a intenção de restringir mesmo a autonomia da vontade de pessoas com mais de 70 anos para proteger essa pessoa e seus herdeiros necessários de casamentos realizados única e exclusivamente por interesses econômico-patrimoniais. E aí, por isso que a companheira dessa pessoa que faleceu, ela interpôs o recurso extraordinário, alegando que esse artigo do Código Civil, que foi considerado constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria, na verdade, inconstitucional, porque violaria o princípio da igualdade e dentre outros. E aí, portanto, vai começar o julgamento por parte do ministro Barroso, que vai dizer que são duas as questões jurídicas debatidas. Saber se é constitucional esse dispositivo e saber se essa regra se estende ou não às uniões estáveis. Mas, na verdade, a gente já viu que essa questão de se estender à união estável já está praticamente superada, que se estende sim. E aí, ele vai trazer uma questão muito interessante para já... É um pressuposto necessário para entender se essa norma poderia ou não ser afastada por autonomia da vontade das partes. Então, ele vai dizer que esse dispositivo que está se questionando, se interpretado de maneira absoluta, como norma cogente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. E aí ele vai explicar a diferença entre norma cogente e norma dispositiva, porque norma cogente, ou também como se fala de ordem pública, tem observância obrigatória. Já as normas dispositivas, elas podem ser afastadas por acordo de vontade entre as partes envolvidas. Então, se a gente entende que é uma norma cogente, ele está falando, se a gente for por essa interpretação, ela é inconstitucional, sim. Agora, se a gente entender que ela é dispositiva, ela não necessariamente é inconstitucional, ela só tem que ser interpretada de uma forma que garanta a sua constitucionalidade. Então é isso que a gente vai entender agora no decorrer do voto dele. E ele vai começar explicando porque ele entende que se a gente interpretar como norma cogente, que então é de observância obrigatória e não pode ser afastada pela autonomia da vontade das partes, ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana, porque esse princípio, ele entende que na visão dele tem 3 conteúdos que definem esse princípio, que seria o valor intrínseco da pessoa humana, porque ninguém pode existir como um meio para a realização de fins alheios, ninguém pode ser um instrumento, a vida de uma pessoa é um fim em si mesma, não pode ser utilizada como um instrumento para o fim alheio, para o fim da vida de outra pessoa. Inclusive, ele já falou em algum outro caso, acho que foi até ele mesmo, em algum outro caso que também citou o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu acho que foi no que eu analisei falando da responsabilidade objetiva do Estado por indenizar preso pelas condições precárias do presídio, eu acho. Quem quiser depois, vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir esse tema que a gente também analisou aqui no canal. Então, valor intrínseco da pessoa humana, autonomia de vontade, as pessoas têm o direito de fazerem suas escolhas existenciais, e o princípio da dignidade da pessoa humana tem esse terceiro conteúdo, que é a possibilidade dele ser limitado por valores comunitários. A sociedade pode impor alguns limites à autonomia em nome de alguns valores que deseje preservar. E aí ele vai falar que, portanto, impedir que pessoas com mais de 70 anos se casem da forma que elas bem entenderem viola a autonomia individual, por impedir que essas pessoas capazes para praticar atos da vida civil façam livremente suas escolhas existenciais e, em segundo lugar, viola o valor intrínseco de toda pessoa por tratar idosos como instrumentos para a satisfação do interesse patrimonial de seus herdeiros, porque ele está dizendo que esse artigo visa proteger os herdeiros e não a pessoa propriamente dita. Então, está impedindo que uma pessoa maior e capaz escolha com quem ela vai repartir a sua vida e o regime pelo qual ela vai fazer isso, em benefício de terceiros, que são seus herdeiros. Só que aí a gente também poderia interpretar por um outro lado, que a norma estaria protegendo, inclusive, essa pessoa idosa de ser instrumentalizada por um terceiro interesseiro que está casando só pensando justamente como um futuro herdeiro, né? Como uma futura pessoa também vai receber lá sua parte na partilha de bens. Então, eu acho que esse argumento em si não foi o melhor, mas eu vou mostrar por que eu concordo com o voto do ministro Barroso nesse caso. Na sequência, então, ele vai citar o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, que fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E que
essas categorias que foram eleitas nesse artigo, elas podem, em certas situações, ser tratadas de forma desigual, mas aí é para garantir a igualdade material e não só a igualdade formal, que é um conceito de Aristóteles, que é você tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, para garantir não só uma igualdade formal, mas também uma igualdade material. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma celebração pelo Dia da Consciência Negra, você pode contratar apenas artistas que assim se identificam, ou se você precisar contratar uma dançarina para encenar Julieta, você evidentemente pode discriminar em razão do sexo. Só que nesse caso do artigo que a gente está analisando, que fala que pessoas com mais de 70 anos não poderiam seriam obrigadas a se casar pelo regime de separação de bens, ele fala que a idade como fator de distinção não é um fundamento legítimo. E aí ele vai falar que, apesar disso, tem como a gente manter esta previsão no ordenamento jurídico sem declará-la inconstitucional totalmente, falando ela pode ser considerada constitucional desde que interpretada conforme a interpretação que a gente está definindo agora. Ele fala justamente isso: penso ser possível salvar esse dispositivo sem fulminá-lo de maneira absoluta de invalidade se a ele dermos uma interpretação conforme a Constituição, que é justamente dando o sentido de uma norma dispositiva, que pode ser afastada pela autonomia da vontade das partes, e então não entender como uma norma cogente, sim como uma norma dispositiva, de modo que, na ausência de convenção das partes em sentido diverso, ela pode ser afastada pelos nubentes, ou pelos companheiros, tá? Então, justamente isso, a norma, se você interpretasse de maneira literal e como norma cogente, você estaria obrigando pessoas com mais de 70 anos a sempre casarem sob o regime de separação de bens. Elas não poderiam escolher de forma diversa. E o que ele está propondo é: a lei prevê isso, mas se as partes expressamente falarem que elas querem casar por outro regime ou viver em união estável por outro regime que não o de separação de bens, elas têm esse direito. Então, ele vai dizer que no caso concreto, por exemplo, não houve manifestação do falecido que vivia em união estável no sentido de derrogação da previsão do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, de forma que, no caso concreto, a norma é aplicável. Então, se entende que no caso concreto eles viviam sob o regime de separação de bens. Agora, se eles tivessem feito por escritura pública, que eles não poderiam ter feito porque a lei proibia, entre aspas, né? Porque falava que era obrigatório. Mas se eles tivessem feito esse documento, aí sim poderia ser reconhecido a comunhão parcial ou até a comunhão universal de bens. E aí uma questão processual que eu fiquei muito feliz que ele abordou no voto dele, como processualista que sou e como uma pessoa que adora esse assunto, que é a modulação dos efeitos de um precedente, que seria algo que eu sempre falo isso aqui: toda vez que forma um precedente, devia ser definido se ele tem modulação ou não e que espécie de modulação, se é uma modulação prospectiva, uma modulação puramente prospectiva, uma modulação a termo. E nesse caso ele fala: se a gente não der efeito prospectivo para essa decisão, a gente vai ter um caos, porque a gente vai ter que reabrir todas as sucessões que já ocorreram até aqui. Então, outros inventários que já foram feitos, que se adotou essa regra do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, e que aí companheiros e companheiras, cônjuges que acabaram sendo lesados por essa interpretação, que se sentiriam lesados por essa interpretação, que não é a interpretação constitucional que o STF está dando nesse julgamento, poderiam querer entrar com ação rescisória, rever toda a partilha de bens. Seria realmente um caos, e nesse caso, então, ele adotou esse entendimento para evitar consequências negativas. E eu entendo que, se a jurisprudência, ela de fato sempre foi no sentido de que essa era a regra, e então a gente tinha uma. Eu não sei dizer se a gente já tinha uma jurisprudência dominante nesse sentido, de que esse artigo se aplicava assim de forma obrigatória, e se a gente não tinha muita insegurança jurídica com relação a isso. Porque se a gente tinha uma jurisprudência dominante nesse sentido, e ela está sendo alterada a partir desse julgamento, a gente está tendo uma alteração da norma jurídica que, de fato, não pode retroagir para afastar o entendimento aplicado em situações concretas que já foram definidas anteriormente, que já estão, já finalizaram, né? A gente não pode
retroagir no tempo, igual a lei também, como regra, não retroage. Agora, se a gente vivesse numa situação que os dois entendimentos estavam em conflito, e agora definiu, não, entre A e B o certo é esse, aí, em tese, como regra, a gente teria que retroagir. Tem um livro muito bom da professora Tereza, que tá aqui, inclusive, e eu também já escrevi um artigo para Repro sobre esse assunto, que é esse livro aqui, Modulação. Essa não é a edição mais recente, mas ele é excelente, então quem se interessar sobre esse tema, recomendo muito a leitura, tá? Sobre modulação. Enfim, então acho que também perfeita a colocação de que precisa ter modulação neste caso concreto. Nesse caso concreto não, né? Nesse precedente que está sendo formado como paradigma. Esse, então, foi o voto do relator, ministro Barroso. A gente teve mais alguns votos que foram no mesmo sentido, de ministros que declararam o seu voto. E eu vou ler só alguns outros fundamentos que foram utilizados, como, por exemplo, aqui, no sentido de que a imposição de separação obrigatória de bens aos maiores de 70 anos se deve à crença de que a partir de uma certa idade as pessoas podem ser mais facilmente enganadas e atrair relacionamentos por interesse financeiro. Aí ele vai ressaltar que isso é um entendimento discriminatório e que a gente tem no Código Civil o princípio da não intervenção ou da liberdade que foi expressamente consignado no artigo 1513 do Código Civil, segundo o qual é defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, tá vendo aí até incongruências no próprio Código Civil. A autonomia privada, portanto, consiste em um princípio normativo jurídico que fundamenta o direito civil constitucional e, embora tenha sofrido diferentes concepções ao longo da história, pode ser compreendida atualmente como a capacidade do indivíduo de ser livre para criar direitos e contrair obrigações pela declaração de sua vontade e em conformidade com a lei. Vai trazer aqui também um outro precedente que a gente já analisou aqui no canal, vai aparecer aqui em cima e eu vou deixar também na descrição do vídeo, que diz que a vontade dos cônjuges está também no fundamento da edição da Emenda Constitucional 66 de 2010, que suprimiu exigências formais para a dissolução da sociedade conjugal. Conforme recente decisão desta Suprema Corte, a efetivação do divórcio deixou de ter qualquer requisito, a não ser a autonomia privada da vontade dos cônjuges. Já analisamos, como eu falei, tá aparecendo aqui em cima e vai estar aqui na descrição para quem quiser também ver a análise desse julgamento. Vai trazer aqui também que, atualmente, caso os nubentes não escolham um determinado regime de casamento, o Código Civil em vigor disciplina a comunhão parcial de bens como regra geral. Regime supletivo definido também para união estável, como eu falei no começo do vídeo. Se você está vivendo união estável e não definiu, você está no regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral. A partir da interpretação do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, enquanto norma cogente, os septuagenários estariam restritos a um único regime de bens no casamento imposto pela lei, independentemente da sua vontade. Assim como ocorre em relação a determinados grupos sociais, a Constituição Federal conferiu um tratamento jurídico diferenciado aos idosos, determinando a todos o dever de amparo, inclusão na comunidade, defesa da dignidade, do bem-estar e da vida. Então, ele vai citar esse artigo, que, de acordo com o entendimento dele, reforçaria o fato de que não pode ter um artigo no Código Civil que restringe a autonomia da vontade de uma pessoa só pela idade dela. E vai ressaltar que, inclusive, a contrário senso, pode-se entender que o avanço da idade implicaria mais experiência, sabedoria ou discernimento, inclusive para dispor como lhe aprouver do patrimônio amealhado no decorrer da vida. Da mesma forma, pode-se entender como discriminatória a presunção de que o enlace em determinada idade tem fundamento em interesses escusos. O ministro Nunes Marques foi o único que não entendeu que a norma seria inconstitucional e que a ela não deveria ser dada uma interpretação conforme a Constituição, como entendeu o ministro Barroso. Então, ele vai dizer que a norma em debate não fere a dignidade da pessoa humana nem gera qualquer tipo de discriminação, porquanto busca, em verdade, preservar não apenas o interesse do próprio idoso, que amealhou seu patrimônio por esforço próprio durante toda a vida, como também de seus herdeiros. E aí ele fala que essa vem sendo a orientação do STJ, o que também reforça a necessidade da modulação puramente prospectiva, como eu tinha falado anteriormente. E vai concluir que, com fundamento na igualdade material, na vulnerabilidade relativa da pessoa idosa, na proteção das minorias, na proteção ao direito de propriedade e de herança, e resguardada ainda a autonomia da vontade da pessoa pela livre
disposição dos bens em vida, reputo constitucional e legítima a escolha legislativa estampada no artigo 941, inciso 2 do Código Civil, pelo regime obrigatório de separação de bens aplicável ao casamento de pessoas maiores de 70 anos. Então, ele foi o único que ainda dessa maneira, mas não foi o que prevaleceu, e eu acho que o entendimento que prevaleceu foi o correto. E, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Uma tese bem objetiva e de acordo com o que foi decidido. Como eu adiantei, portanto, eu acho que o entendimento adotado está correto. Da mesma forma que a gente tem uma regra geral de comunhão parcial de bens para quando as pessoas não definem o regime de bens pelos quais elas estão se casando ou vivendo em união estável, a gente tem uma regra geral uma regra específica para pessoas maiores de 70 anos. Mas, em todos os casos, as pessoas podem se utilizar da sua autonomia para escolher o regime de bens que melhor atender aos seus desejos, aos seus anseios, tá? Então, é isso. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se você acha que o entendimento adotado foi correto. De novo, fica aqui a indicação do livro que eu coloquei, não sei se deu para ver tão bem quando estava com a imagem só aqui no canto, tá? A modulação da professora Teresa Rudalvin, excelente e super importante, tá? Também tem o meu artigo na Repro, para quem quiser, depois eu posso encaminhar, quem tiver interesse me manda mensagem aqui nos comentários que eu encaminho. E como eu falei, me conta aqui qual que é a sua opinião, se você concorda, se você não concorda com o entendimento que foi adotado pelo STF nesse caso. E, de novo, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal e convidar outras pessoas a também se inscreverem para a gente aumentar cada vez mais a nossa comunidade, que só vem crescendo e eu estou muito feliz com isso. Então é isso, muito obrigada e até semana que vem.